Candidato, nesta linha de educação, de drogas, de violência escolar, não sei se o senhor sabe, mas esse fórum aqui foi organizado juntamente com o Departamento de Educação da Universidade Estadual de Maringá. Foram os professores deste departamento que nos deram subsídios para fazer todos os questionamentos, né? A professora Jane Moreira, ela levanta uma seguinte questão aqui, ó. No ano passado, um vídeo de sexo entre alunos dentro do banheiro do Colégio Estadual do Paraná causou polêmica no Estado e depois de noticiado o fato, nada foi divulgado sobre as investigações que ficaram sob responsabilidade da delegacia do adolescente. Esse tipo de comportamento tem causado descontentamento na comunidade escolar como um todo e denigra a imagem das nossas escolas paranaenses. Depois vem a pergunta. Mas antes eu quero citar aqui um caso que aconteceu recentemente, essa semana, né, publicado no Jornal O Diário, no distrito aqui de Maringá. Um aluno, o candidato, fotografou a calcinha da professora com o celular. E ela foi à delegacia e deu queixa, né? Causou um transtorno no ambiente escolar. E a pergunta da professora Jane Moreira da UEM. Quais seriam as suas ações com relação à segurança dentro da escola, para evitar casos como esse? Veja, aí nós estamos falando de um problema de educação mesmo, que é a gente voltar a conversa para o fortalecimento dos valores de família. O que a gente tem hoje é que, se a gente não fortalecer a família, a gente vai continuar tendo esse tipo de problema na sala de aula, na praça, na esquina, no boteco. A gente não pode pensar que esse problema vai ser resolvido com policiamento. A gente tem que resolver esse problema com educação. E a educação começando em casa. Por isso que eu falo em chamar a família para conversar com educadores, com assistentes sociais, com psicólogos, para que a gente tenha um mutirão nesse estado para formar bem as crianças e os jovens, porque essa é a base da sociedade. A professora Jane continua. Eu imaginava que o senhor ia responder isso, né? Depois deixei a segunda pergunta dela. Quais as ações para uma orientação sexual adequada aos nossos adolescentes? Ela pergunta, né? Além das cartilhas de educação, de orientação sexual, o senhor é a favor da distribuição de preservativos, por exemplo, nas escolas? Não, eu não sou a favor da distribuição de preservativos. Eu sou a favor da distribuição de conhecimento, de orientação, de informação. Eu creio que o diálogo com os filhos é muito importante. Eu sou pai de 2 filhas, que hoje são casadas. E, felizmente, nunca tive nenhuma preocupação, porque desde muito cedo dialoguei com elas e elas puderam, desta forma, saber qual é o caminho certo na vida. Eu creio que, se a gente fizer uma interação entre a escola e a família, chamando a família principalmente para se integrar à escola nos finais de semana, a exemplo do que acontece com escolas de países mais desenvolvidos do mundo, a gente vai, aos poucos, resolvendo esse problema, principalmente da indisciplina na sala de aula, porque no meu tempo eu respeitava as professoras, os professores, e respeitava muito, principalmente o irmão Pedrão, que era bem grande, né? Então a gente tinha que respeitar mesmo. Mas a gente, naquele tempo, sabia que o professor era uma pessoa que estava ali para nos ajudar, para nos apoiar, para nos orientar. Esse tempo tem que voltar. Eu creio que trazer a família para dentro da escola e fazer uma formação também da família é o caminho para a gente ter mais respeito dos alunos pelos educadores na sala de aula. É isso que o Escola Aberta propõe, candidato? Sim, é isso que o Escola Aberta propõe. Principalmente porque nós estamos numa guerra pela vida. E essa guerra pela vida é para, trazendo as famílias para dentro da escola, a gente ter a mãe, o pai orientados, conscientes de que grande parte da responsabilidade das atitudes e do destino que vai tomar na vida aquela criança depende da orientação dos pais. A escola é a educação para complementar aquela educação que se recebe na família. A escola tem que ser integrada à família de forma que a boa educação de casa possa se refletir dentro da sala de aula e aquela criança, aquele jovem, poder entender bem qual é o melhor caminho que ele deve seguir. Ele tem que se viciar no esporte, na cultura, no lazer, na escola, no estágio, no trabalho depois, quando chegar na idade adulta. Candidato, uma das preocupações do comandante da patrulha escolar é a instalação de bares e lanchonetes a 200 metros das escolas. O senhor concorda com a instalação com essa distância?
Bom, essa é uma proposta que bate na Constituição. Você tem que, primeiro, mudar a Constituição para ter uma determinação de distância do local que você pode abrir um estabelecimento comercial. Creio que esse é uma boa pergunta para se encaminhar para os futuros senadores e deputados que vão nos representar em Brasília. A gente tem uma lei seca aqui no município que proíbe a instalação, a venda, né, e o consumo de bebida alcoólica a 150 metros de universidades. Esta lei é municipal? É uma lei municipal. Sim, como eu disse, é uma lei. Quer dizer, então é o legislativo. No caso aqui, o municipal legislou, está valendo. Eu sou favorável que se tenha realmente uma distância determinada para que não haja esse consumo de bebida alcoólica, porque quando a gente fala em dependência, a gente não está falando só na dependência do crack, a gente está falando também na dependência do álcool, na dependência química, que se revela hoje o grande problema da sociedade moderna. Nós devemos combater isso de todas as formas, e principalmente nessa fase da idade das pessoas, onde elas estão mais suscetíveis. É preciso muita orientação, muita educação, mas é preciso também algumas medidas de contenção que são eficazes. Eu imagino que vai ser um grande desafio para o senhor chamar a escola para chamar a família para dentro da escola, porque a família hoje ela está bem distanciada, né? O senhor já tem assim uma estratégia? Mas eu nunca peguei desafio fácil na minha vida. Sempre foi muito difícil para mim todas as lutas que eu empreendi. E eu, quando fiz aquele mutirão pela agricultura, eu chamei as famílias de agricultores para fazer comigo o maior programa de conservação de solos desse estado. No começo, era difícil. Tinha que derrubar cerca, cortar pé de café, cortar pé de fruta, e eles resistiam. Depois eles viram que o que eu estava querendo era para o bem deles, e eles vieram. Eu acho que as famílias virão também. Candidato, lembrar você que está em casa, ouvindo pela Rádio Comé e nos assistindo pela TV Terceiro Milênio, mande a sua pergunta pelo e-mail jornalismo@tv3millenio.org.br. A pergunta aqui do casal do Renato e da Ivone, candidato, relacionando aí a atual política nacional de educação do governo Lula, e caso a candidata Dilma seja eleita, ela deve ser implementada nesse sentido, que prevê a restrição da atuação das APAES. O Renato e a Ivone perguntam: o que prevê o seu plano de governo para a educação de crianças com necessidades especiais, considerando a atual política de inclusão para essas crianças nas escolas estaduais do Paraná? Como o senhor vê a restrição à atuação das APAES determinada pela nova legislação federal? Eu vou ser bem claro nesse assunto, porque ele é muito importante para a sociedade. Nós temos 13,5% de pessoas com deficiência na nossa sociedade. 1.300.000 pessoas praticamente no Paraná. Então nós temos que ter um cuidado e um carinho especial com este assunto. Eu não concordo com a posição adotada de obrigar todas as pessoas com deficiência de estarem numa sala comum. Não concordo. Como também não concordo que todas as pessoas com deficiência devem estar numa escola especial. Não concordo com nenhuma tese nem outra. O que eu entendo é que a melhor política é aquela que o Estado deve prover, ou seja, colocar os espaços à disposição das famílias, para que elas, em conjunto com uma comissão técnica, possam decidir onde estará aquele aluno, ou a criança, ou jovem, para que a família escolhendo possa estar numa sala comum ou numa sala de educação especial, desde que analisadas as suas especificidades, ou seja, aquelas que tiverem problemas mais graves, evidentemente, que a comissão técnica vai decidir, terão que estar numa sala de educação especial. Aquelas que podem estar numa sala comum, estarão numa sala comum, e a família terá a prerrogativa de decidir democraticamente. Portanto, nem radical de um lado, nem radical do outro. Agora, uma coisa eu posso dizer, não vai ser meu vice que vai cuidar disso. Serei eu mesmo, o governador.